Boa noite, estamos na TV Purgatório, o meu nome é Rui Duarte e gostaria-vos de apresentar mais um Lado R. Ora bem, esta noite vamos abordar um tema que me preocupa mesmo muito. Os tubarões começarem a sentir os humanos pelo cheiro da urina. Isto porquê? Isto porque, ora bem, nas praias portuguesas vai ser complicado para tomar banho. Pronto, está bem. Passamos ao segundo tema. Ora bem, uma situação muito peculiar até. Ou seja, eu sempre que encontro alguém, eu penso logo nos cães. Isto porquê? Porque acho que a melhor invenção que o homem fez até hoje foi o comprimento. Porque senão era um bocado estranho. Tínhamos que andar aí todos a cheirar o rabo uns dos outros. Também não foi assim tão mal. Prontos. Agora a sério. Vamos passar para o tema da crónica de hoje. Ilusionismo ou iluminismo? Eis a questão. Boa noite, telespectadores. Estamos de volta no tema Purgatório para a continuação do nosso programa O Lado R, com o vosso anfitrião Rui Duarte. Passo a apresentar-vos o nosso primeiro convidado especial desta noite, Monsieur Denis Diderot. Fale-nos um pouco de si, Diderot. Nasci na França em 5 de outubro de 1713. Fui filósofo e escritor e redigi alguns artigos. Mas de certeza um filósofo como você, um homem, você deve ter uma vida cheia de acontecimentos, cheia de peripécias, vá. Fala-nos um pouco, como por exemplo, da obra mais significativa na sua carreira. Bem, a obra mais significativa que eu tive foi a Enciclopédia, à qual dediquei 21 anos da minha vida. Sim, mas depois de ser um dos primeiros autores de renome no ofício da literatura, no seu tempo, de certeza que você deve ter pensado em descuidar um pouco da filosofia, ou não? Não, nunca. Sempre me preocupei com a natureza do homem, a sua condição, os seus problemas morais e o sentido do destino. Ok, então explique-nos, a mim e aos nossos telespectadores certamente não devem saber o que é esse tal de ilusionismo. Iluminismo? Perdão, faça-nos a explicar. O iluminismo foi uma corrente filosófica que se desenvolveu na Europa, no meu século, o século XVIII, que foi também conhecido como o século das luzes. O iluminismo caracteriza-se pela crítica à autoridade política e religiosa, pela confiança na razão como motor do progresso, pela afirmação da liberdade e do valor do indivíduo baseados no direito natural. É isto. Pois bem, vamos passar agora para um curto intervalo. Daqui a pouco continuaremos a falar com o filósofo Denis Diderot. Até já. Estamos de volta ao Lado R com o Rui Duarte na TV Purgatório e gostaria de retomar a conversa que estava a decorrer há pouco com o filósofo Denis Diderot. Pois bem, Denis, você... Posso tratar-lhe por Denis? Sim, claro. Obrigado. Você está-se a sentir confortável aqui no nosse programa? Bastante. Eu há pouco até me esqueci de referir que adoro o seu programa, adoro o seu trabalho e estou muito confortável aqui hoje. É uma honra realmente estar aqui. Muito obrigado. Como estão a ver, nunca é má hora para me elogiar. Pois bem, passamos agora a uma questão mais importante que é melhor. Porquê que para si e para os outros filósofos a razão é um fator tão importante, tão especial, vá? Eu passo a explicar. Devido aos brilhantes resultados obtidos pelo experimentalismo, obteve-se a convicção de que o raciocínio humano quase não possuía barreiras. Sendo assim, a razão tornou-se o meio de atingir o progresso em todos os campos: científico, moral, social e judicial e político. Até podemos dizer que a razão é a luz que guia a humanidade. Exato, de facto esclarecedor. Pois bem, uma última questão, isto eu notei há uns tempos. O que é que você queria dizer na sua obra Enciclopédia, no artigo Filósofo, quando disse a razão está para o filósofo como a graça está para o cristão? Com essa afirmação eu queria explicar que, tal como na religião cristã, a fé na graça divina é o melhor caminho a seguir para a salvação, na filosofia e no saber, a confiança na razão é o melhor caminho para o conhecimento, não é? Quero dizer com isto que a razão é fundamental na vida e devemos usar as nossas capacidades racionais em tudo mesmo. Pois bem, tivemos aqui umas palavras de facto
com muito conhecimento e que podemos tirar várias informações a partir dela. Pois bem, passamos agora a seguir ao intervalo a uma conversa com o Sr. Condorcet, foi também um filósofo francês. Até já! Boa noite, estamos de volta na nossa rúbrica Iluminismo ou Ilusionismo e na TV Purgatório com o vosso anfitrião Rui Duarte no lado R. Pois bem, uma questão que nos atormentou esta noite toda em relação a esta temática foi se conseguiríamos arranjar um filósofo francês que transmitisse um pouco de masculinidade, que qualquer homem ao ver este programa se sentisse intimidado só pela sua presença. Pois bem, nós conseguimos. Marie-Jean de Caricart, o Marquês de Condorcet, de facto masculino. Muito boa noite. Muito bem, sente-se confortável aqui no nosso programa? Sim, claro, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Como vocês estão a ver, é um bocado difícil parar os elogios chegarem. É difícil. Bem, passamos à questão que interessa. Isto vai soar um pouco mariquinhas, mas gostaríamos de conhecê-lo um pouco melhor, saber o homem que você foi. Claro, nasci em França em 17 de setembro de 1743. Fui um filósofo e um matemático. Muito bem. Nós todos já ouvimos falar do direito natural, já foi aqui abordado noutros programas e gostaríamos de saber um pouco melhor o que é, visto que você está dentro do ofício, não é? Claro. É um conjunto de direitos próprios da natureza, no qual o Iluminismo acredita. E pode passar a explicitar-nos alguns desses direitos? Claro. A igualdade entre todos os homens, onde todos, independentemente da sua condição social, têm direitos e deveres que lhes são conferidos pela natureza. Isto é superior às leis impostas pelos Estados. Esta igualdade não é absoluta, pois perde-se em sociedade, mas é relativa. Não tem mal. Pois bem, mas gostaria que nos dissesse um pouco mais, para ficarmos mesmo a perceber sobre o assunto. Mais uns exemplos, por favor. Claro. É a liberdade entre todos os homens, cada indivíduo é livre, mas dependendo do uso que faz da razão para a sua felicidade. E, por fim, o direito à posse de bens, visto que o pensamento iluminista se identifica com os anseios da burguesia em ascensão, esta vez afastada da vida política dos Estados devido à nobreza, que não atuava e era muitas vezes incapaz. De facto interessante. Pois bem, nós vamos ficar por aqui e acho que podemos aprender muito hoje, até porque só aqui entre nós, este indivíduo, este personagem tem tanta masculinidade como o Sr. Manuel Luís Goxa, mas isto é só um à parte. Pois bem, ficamos por aqui, até já. Boa noite, telespectadores, estamos de volta no TV Purgatório para mais um Lado R com o vosso apresentador preferido, Rui Duarte. Pois bem, um tema que eu gostaria de abordar esta noite, que é muito especial, que é, agora os pais já têm a possibilidade de escolher a cor dos olhos dos filhos. Pois bem, chama-se adoção. Calma. Passamos agora ao próximo. Pois bem, eu nunca percebi bem o que será o termo beber com moderação. Será uma pessoa bêbada beber mais 20 litros de vinho sem perder a calma? Pronto, está bem. E apresentamos agora o nosso último convidado desta noite, Luís de Jaco! Muito boa noite. Põe-se à vontade, por favor. Pois bem, sente-se confortável no nosso programa? Sim, sempre. E pode falar-nos um pouco sobre si, fazer-nos uma breve apresentação. Ora então, eu nasci em Paris, 16 de setembro de 1704. Fui médico, filósofo, escritor. E qual foi a obra que mais significou para si, se quiser revelar-nos? Com certeza a enciclopédia de Diderot, sem dúvida alguma. À continuação do assunto, falava há pouco com Condorcet acerca dos valores defendidos pelo Iluminismo. Podia revelar-nos outros que também conhece? Sim, claro. Ora então, podemos ainda considerar o direito a um julgamento justo e o direito à liberdade de consciência.
Este último é o elemento novo da filosofia das luzes, visto todos os outros terem sido enunciados anteriormente por pensadores como, por exemplo, o John Locke. Nós, iluministas, defendemos que todo o indivíduo possui um valor próprio, ou seja, tem o direito de ver e respeitar a sua dignidade. Então como é que vocês iluministas encaram a moral? Nós, iluministas, vemos a moral como algo natural e racional, independentemente da crença religiosa, e que se baseia na tolerância, na generosidade e no cumprimento dos deveres naturais, orientando os homens na busca da felicidade terrena. Exatamente. Para completar um pouco, então, diga-me sucintamente algo relacionado com o poder político. Ora então, o poder político deve ser usado apenas para assegurar os direitos naturais do homem, preservar a moral natural e garantir a sua felicidade no poder político. Criamos novas concepções, como o contrato social e a separação dos poderes. Mas não é para isso que estou aqui hoje. Muito bem, para terminarmos então esta nossa conversa, gostaria que me fizesse um comentário acerca de uma citação contida no seu artigo Igualdade Natural. Está-se a lembrar? Sim, sim. Ao qual diz, no entanto, não me façam injustiça, de supor que, por um espírito de fanatismo ou prova no Estado, a quimera da igualdade absoluta. Aqui apenas falo da igualdade natural dos homens. E mais à frente diz que, no estado de natureza, os homens nascem mesmo em igualdade, mas não podem nela permanecer. A sociedade faz-los perdê-la. E é unicamente pelas leis que tornam a ficar iguais. Eu aí Certo. sim, eu tento demonstrar a diferença que existe entre a igualdade natural e a igualdade absoluta. Não concordo com a existência desta, pois a igualdade absoluta entre os homens acaba por se perder em sociedade e só a lei a pode regular. Pois bem, muito esclarecedor. Gostaria então de dar por aqui o encerramento do nosso programa. Foi um prazer ter aqui os nossos convidados. Muito obrigado e gostaria que continuassem a acompanhar o nosso programa. A partir de 25 de dezembro vai estar disponível em qualquer televisão mail. Obrigado, boa noite.